Tudo bem com vocês? Sou o professor Leonardo da Silva e estou aqui gravando nessa primeira videoaula da gente de filosofia do segundo bimestre. Então, tem aqui um slide, a gente vai ver uma parte dela e trataremos agora sobre a ética, né? Vamos lá. Ética e responsabilidade socioambiental. Então, nessa disciplina, iremos percorrer caminhos e conceitos, definições, exemplos e ações e requer diversas reflexões. A ética e cidadania engloba valores, cultura, costumes e conduta, ética nas empresas profissionais, responsabilidade social, conceitos e fundamentos, panorama econômico, social, cultural e cidadania, responsabilidade socioambiental, zelo, preocupação e prevenção do meio ambiente. Né? Então, tudo isso vai envolver a ética, né, do meio ambiente, do meio escolar, tudo que nós se encontrarmos. Tem aqui uma frase para nós refletirmos, diz o seguinte: o que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Arthur Spencer. No Brasil, quem tem ética parece anormal. Mário Covas. Quem não tem ética não tem direitos. Seneca. O que você entende sobre essas frases anteriores? Então, o que a gente pode refletir sobre essas? Por exemplo, no Brasil, quem não tem ética parece anormal, né? Então, a ética é uma coisa que nós devemos ter consigo mesmo. A ética a gente não aprende a ter, a gente nasce tendo. E a gente apenas vai despertando e utilizando sempre possível. Então, a ética é uma parte da filosofia, da sociedade que deve ser bastante trabalhada. É uma questão que temos muitos fatores antiéticos que não devem se acontecer. O que você entende sobre ética, moral e valores? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar, vamos focar apenas em ética. Depois vamos ver moral e valores. Então vejam essas frases e depois reflitam se realmente lhe convém. Então, conceito de ética. Prestem atenção. Podem anotar aí no caderno, pega um caderninho aí e anote que esse conceito nós vamos utilizar bastante. Ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom e, a partir do ponto de vista escolhido, como se deve agir, é a ciência do comportamento moral. Na prática, agir eticamente é agir de acordo com os preceitos da moral instituída. Ou seja, a ética e a moral elas andam juntas, né? Você tendo ética, você vai ter uma moral e mais na frente vamos ver onde que ela se encaixa, para que serve. Então, ela vai te dar isso aí, ó, o ponto de vista escolhido. É como nós devemos agir, porque muitas vezes a gente age e acha que está correto, né? No nosso ponto de vista e no ponto de vista do outro. Será que nós estamos agindo corretamente? Será que nós estamos sendo honestos, né? Agindo nos padrões da sociedade? Então a ética ela vai trabalhar essa parte, a moral de si também. E aqui nós temos o conceito de moral, que é o conjunto de costumes, crenças e valores e norma de uma pessoa ou um grupo social, que funciona como um guia para o trabalho, ou que orienta sobre o bem ou mal, certo ou errado de uma ação. Então já é um conjunto de costumes, né? A moral é um conjunto de costumes que você vai ter, valores que você vai ter adquirido a longo prazo. E valores são características morais que todas as pessoas possuem. Servem ao indivíduo para orientar seus comportamentos, e ações na satisfação de determinadas necessidades. Então aqui tem um conceito de moral. Vamos ver agora a questão da ética. Ética, moda ou atitude. Então são dois termos aí que nós conseguimos distinguir dentro da ética. Então temos o seguinte: nas relações do dia a dia, os indivíduos se deparam com alguns dilemas. Então, essas situações são situações do dia a dia que a gente sempre vai estar presente e que acontece. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ler esses tópicos e vocês automaticamente vão se colocar, vão ver se realmente isso acontece na vida de vocês. Devo falar a verdade. Então, isso é uma ética.
sempre a verdade, por mais que doa, mas a verdade é a melhor forma da gente conseguir controlar as situações. A gente mentindo vai estar piorando ainda. E sempre a verdade, um dia, ela sempre cai à tona, né? Então, caindo, ela vindo antes, talvez o prejuízo seja menor, o impacto seja melhor e a compreensão também. É isso? Então, se ninguém viu, tudo bem. Isso aqui a gente vê bastante, né? Por exemplo, um furto simples. Ah, vou pegar isso aqui, ninguém viu, tudo bem. Ah, eu achei um dinheiro no chão, vou pegar para mim, ninguém viu, né? Ninguém sabe que eu peguei. Será, minha gente, que a gente está agindo corretamente nessa ética, né? Outro, devo ser verdadeiro ou não? Será que eu devo ser verdadeiro? É basicamente com o primeiro tópico lá. Sempre nós devemos ser verdadeiros, sempre, independentemente da situação, tá bom? Se é bom para mim, tudo bem. A gente tem essa questão do egoísmo, né? O egocentrismo, que a gente só se preocupa em si. Se eu fiz algo que para mim foi privilegiado, para mim deu certo, tudo bem, não importa o que a pessoa fez. Errado, gente. Não devemos agir dessa forma. Então a ética ela vai trabalhar essas atitudes. Se não é meu mesmo, por que se preocupar? Aquela questão, né? Não se meter com a dor do vizinho. Mas a gente tem que ter compaixão sempre com meu irmão, com meus familiares, com amigos, até com uma pessoa que a gente não conheça. Para fazer isso, é só você se colocar na situação. Você reflete, se fosse eu nesse lugar, como iria ser? Como eu estaria me sentindo? Então isso é você ter compaixão. A gente não pode não se preocupar por algo que no caso não é com você, né? Um dia pode vir com você. E ali foi um exemplo que veio em uma pessoa. Então a ética ela vai trabalhar sempre essas questões, né? E aqui nós temos a imagem que é do Pinóquio, que a gente refletiu muito. A verdade ela é a melhor forma possível, né? Nós temos aí essa metáfora do nariz do Pinóquio, que toda vez que mentia o nariz crescia. É justamente isso. Toda vez que você vai mentindo, os problemas vão aumentando cada vez mais. Então a ética ela trabalha isso para que a gente sempre seja ético, né? E o que é ser ético? Por exemplo, você não expor um amigo, né? Por exemplo, uma conversa do WhatsApp, você printar, sair expondo, você está sendo antiético, né? Ou é você querer ver receber por exemplo, uma encomenda e quer ver, quer ler a carta, isso é antiético, é você agir fora dos princípios, né? Você agir sem se preocupar, sem se importar com os outros, tá bom? E aqui nós temos a moral e ética, né? Que elas sempre vão andar junto. Mais uma vez, para nós definirmos, moral é a parte dos estudos que tratam de costumes e dos valores do homem. Depende das situações, costumes e cultura. Então, a moral ela sempre vai ser isso, gente. É a questão dos valores, tá bom? Os valores, ele sempre vai vir junto disso, ok? E a ética é a parte dos estudos que observam os deveres do homem para com Deus e a sociedade. Ciência da moral. Então a ética ela é bem mais é, abrangente. É aqui nós temos a divisão também. Ética vem do grego, né? Ethos, que significa modo de ser ou caráter. Então, como é o seu modo de ser? Qual é o seu caráter? Sua ética, no caso. E a moral vem do latim mas ou mares, que significa costumes e caráter. Ou seja, o caráter repete nos dois. O que vai mudar é o seu modo de ser e os seus costumes. Se eu tenho um modo de ser, eu sou ético. Se eu também tenho alguns costumes que eu tenho a zelar pelos valores da família, da sociedade, eu tenho moral. Tá bom? Aqui nós temos outras coisas. Moral. Ela é o ato de estar de acordo com uma forma ética ou indicação das condutas sociais. Imoral é o ato que se fere, né, numa norma ética, ao conduta, estabelecimentos sociais, e é o ato pelo qual se dão atividades da injustiça, do mal, etc. Né? Alguma coisa imoral, por exemplo, um assédio, ele é imoral, porque é uma coisa que não vai dos costumes, ele fringe, como é que ele fere uma normativa da ética. A moral é ato que não pode ser avaliado do ponto da ética ou da moral. Ponto de vista neutra. Você está sendo neutro naquela situação. Exemplo: índios nus em sua aldeia e fora dela. Então é a questão aí
de raciocinar. E não moral é o ato de que não está envolvidos diretamente com os valores morais, como, por exemplo, assistir um jogo de futebol. Coisas simples, tá bom? E qual é o papel da ética, né? Vamos finalizar aqui. Qual é o papel da ética? É o seguinte, principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Então, a ética tem esse papel. Sem ética, ou seja, sem a referência dos princípios humanitários fundamentais comuns a todos os povos, nações, religiões, a humanidade já teria se despedaçado. Então, se a humanidade está ruim com ética, pior sem ela. E ethos, que é ética em grego, designa a morada humana, significa tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente, para que seja uma morada saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecundada. Ok? Temos aqui campos de atuação da ética. Onde é que ela atua? A ética ela atua na justiça social, no meio ambiente, na cidadania, na política, na corrupção, principalmente. É onde a ética vem, né? Se você tem uma corrupção, automaticamente você não vai ter essa ética. Nós temos aqui alguns exemplos concretos de comportamento ético. Primeiro, comportamento profissional em relação a humanos, moral de altitudes. Relação entre alunos, professores, funcionários técnico-administrativo, externos, fornecedores e etc. Então, temos que ter essa relação ética, principalmente nesse campo. Uma coerência entre a teoria e a prática, o que se faz não pode ser diferente do que se vive, né? Então, se eu faço aquilo, automaticamente eu tenho que viver aquilo. Ação mecânica versus liberdade. Então, são exemplos onde a ética, ela persiste. E a outra questão aqui, preservação da natureza, o uso descartável, energia elétrica, reciclagem, tudo isso aqui é ética. Eu jogando lixo ali, eu vou jogar, não vou reciclar, né? Não adianta eu jogo meu lixo no lixeiro, o vizinho vai e joga fora, eu vou jogar também. Isso você está sendo antiético, né? Você está agindo pensando nos outros, naquela questão, igual aos outros, né? Por exemplo, você quer fazer a mesma coisa, porque se você faz e o outro não faz, você acha que não deve fazer por isso. Então você está sendo antiético nessa questão. Então, gente, essa aula de hoje tem mais slides, mas a gente vai continuar na próxima aula, né? Porque senão fica longo o vídeo. É só para a gente refletir, perdão. Vamos refletir se a gente é antiético, ou se a gente é ético, perdão. A gente está agindo na ética, na moral, a gente tem valores, nós temos valores, né? Então, é isso que nós devemos refletir. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar aqui uma atividade na nossa sala virtual e que vocês possam refletir e responder essas questões, tá bom? Abraço e até a próxima aula.